Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Tudo bem? Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Deus abençoe a todos, a graça e a paz de Jesus. Você que nos acompanha também aí pelas redes sociais. Estamos aqui, presencialmente com essa autorização que foi dada essa semana. Estamos com os cuidados, é claro. O problema ainda persiste, mas a gente vai caminhando com todo cuidado e fazendo aquilo que o Senhor nos conduz através da palavra. Então, nesta manhã de domingo, nós estamos aqui com essa escola bíblica dominical. O nosso propósito é esse, exatamente semear no coração das pessoas através do ensino da palavra, para que sejamos fortalecidos, renovados a cada dia e possamos trilhar esse caminho proposto pelo Senhor. Então vamos orar nesse instante, vamos ter esse momento de louvor e adoração, e em seguida vamos ter o estudo da palavra de Deus nesta manhã. Senhor, queremos te agradecer, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, é que nós oramos por mais uma manhã, mais um domingo, por estarmos aqui reunidos nessa escola bíblica, Pai, e que possa fluir, Senhor, nesta manhã, através do que nós estaremos estudando, a Tua palavra, os princípios do Senhor em nosso coração, para que sejamos fortalecidos, renovados, e a nossa vida seja edificada conforme a vontade do Senhor, Pai. Eu oro por cada família, cada pessoa, os que estão aqui presencialmente, os que estão nos acompanhando pela internet, todos sejam fortalecidos e renovados pela Tua palavra nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, conduza todas as coisas e tudo seja para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então vamos, irmãos, louvar ao Senhor através dessas canções inspiradas na palavra de Deus e depois vamos estudar a palavra. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, vem com tua chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, vem com tua chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor
Senhor Jesus. Vem com tua chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus. Faz chover, Senhor Jesus. Faz chover, Senhor Jesus. Santo, que toda a terra proclame que Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor de toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor de toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Santo, que toda a terra proclame que Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor de toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o
merecedor de toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Santo é o Senhor Jeová. Santo é o Senhor Jeová. Quando eu olho para o céu, eu vejo as estrelas a brilharem, me lembro de ti. Quando eu olho para o mar, eu vejo as ondas correndo e crescendo, me lembro do teu poder. Só alguém tão belo, só alguém tão grande pode me abençoar. Em ti eu me escondo, sem ti nada sou. Então declaro que tu és santo, Senhor. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Quando eu olho para o céu, eu vejo as estrelas a brilharem, me lembro de ti. Quando eu olho para o mar, eu vejo as ondas correndo e crescendo, me lembro do teu poder. Só alguém tão belo, só alguém tão grande pode me abençoar. Em ti eu me escondo, sem ti nada sou. Então declaro que tu és santo, Senhor. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Nada nesta terra se compara a ti, Senhor, nem o ouro, nem a prata servem para mim. Nada nesta terra se compara a ti, Senhor, nem o ouro, nem a prata servem para mim. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Tu és santo.
beleza me atrai, teu amor me constrange. De ti eu quero mais e mais, tu és santo. Glória a Deus, santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, digno de ser louvado e adorado para sempre. Pode sentar, irmãos, graças a Deus. Quero convidar o varão Marcos, vai estar aqui nessa manhã, sendo esse canal de Deus para esse estudo. E você que está em casa, é importante você também acompanhar, se concentrar, participar, para que você seja edificado nessa manhã na palavra de Deus, na escola bíblica. Deus abençoe, varão Marcos. Bom dia, a paz do Senhor. Dia maravilhoso esse, dia abençoado que o Senhor fez, não é? Sol maravilhoso brilhando aí, é bom demais. Eu estava ali sentado e pensando, enquanto a gente cantava juntos, João, esse louvor maravilhoso, na minha experiência no momento foi assim. Tem horas que na vida da gente chega situações difíceis, tão difíceis, todos nós aqui, ó, só é comigo, talvez é só comigo, que não dá para aguentar a carga, para suportar, João, as lutas do dia a dia, insuportáveis até. Aí, você já mudou de casa alguma vez? Eu já mudei umas trocentas vezes. Eu acho que eu vou mudar de novo. Moço, pega um guarda-roupa. Jesus tem misericórdia. Quantas vezes, vizinho? Moço, ajuda. Aí alguém chega lá e... O que eu quero dizer é que no meio das nossas lutas, não dos guarda-roupas da vida que a gente leva aqui, mas na qualquer situação, a gente tem um amigo que diz assim: Senhor, me socorra no meio dessa luta. E aí Jesus, com sua graça, você está precisando, Senhor, não está mais dando para segurar não. Eu acho que ele pega o dedo do menino e fala assim: melhorou? Ah, Senhor, como aliviou. No meio das nossas lutas, nós temos um amigo mais fiel, mais poderoso, em onde o braço dele é mais poderoso para que você suporte qualquer luta que você passe. As nossas lutas sozinhos nós não conseguimos, mas aí vem Jesus e diz assim: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que eu me levantei nesta manhã alegre, e você também. Sabe por quê? Porque no meio das nossas lutas, das coisas que a gente suporta na vida, Deus muitas vezes fala assim: filho, eu estou com você. Se esqueceu? Ora, peça, pede-me. Sabe? Porque às vezes a gente fica suportando coisas que a gente não suporta porque a gente fica dependendo da força humana. Mas a gente tem Deus para suportar as lutas da vida. E graças a Deus, porque Ele vem com seu poder maravilhoso e nos ajuda a suportar as lutas, a cruz que nós temos que levar. Não é cruz de ficar, eu estou morrendo, eu estou me acabando aqui, não. É a cruz de negar a mim mesmo. Eu dizia ontem, eu preciso negar a mim mesmo para que eu possa suportar a cruz, porque a cruz que nós levamos, ela é mais suave do que os pesos de pecado que podemos carregar. E aí é por isso que eu preciso da cruz todo dia, e você também. A proposta do evangelho é essa: se quiser vir após mim, toma o quê? Jesus falou para tomar o quê mesmo? A cruz. Foi a cruz. E cruz fala de, não é levar a cruz do outro, é levar a minha cruz. E a minha cruz significa pegar o velho Marcos e todo dia chegar diante da cruz de Cristo, diante do Senhor, e falar: Senhor Jesus, a sua graça me basta, a sua graça me basta, eu vou viver pelo que Jesus diz. Paulo um dia queixou, Paulo falou assim: meu Deus, eu não sei como é que ele falou, mas eu imagino: meu Deus, tá difícil, eu já pedi quantas vezes? 3 vezes. Para o judeu pedir 3 vezes alguma coisa para Deus é porque ele chegou no limite do seu suporte físico e espiritual. Aí Jesus disse para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na nossa força? Não, na nossa fraqueza. A minha graça te basta. Eu quero dizer, meu irmão, e dizendo para mim nessa manhã, que a graça de Jesus nos basta, é mais do que suficiente para que a gente possa ter descanso no meio das lutas. Aí alguém olhar para você, olhar para mim e falar assim: como é que suporta a luta? Suporta por causa da graça de Jesus, que fala assim: fica frio, porque enquanto você batalha, eu seguro para você aqui a luta. E dia após dia vamos vivendo. Nós estamos passando dias difíceis? Estamos. É luta para todo mundo? É.
mas nós temos um Pai maravilhoso que nunca nos abandonou, nunca nos deixou e nos sustenta no meio das nossas lutas. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque como é bom acordar nesta manhã de domingo, sol maravilhoso que o Senhor criou, aquela lua maravilhosa que está ali, um filetezinho lá em cima, maravilhoso, lindo, para além das nuvens, e poder levantar as mãos e dizer muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado porque estamos aqui na tua casa, mais uma vez, para estudar a tua palavra, e lhe pedindo por misericórdia, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, fala conosco, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, como disse o salmista, para que alcancemos coração sábio, para que cada dia que ao levantarmos, Senhor, estarmos vivos aqui, possamos alcançar um coração mais sábio, e um coração sábio é aquele que se debruça na tua palavra, que busca o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, queridos, que bom estarmos juntos aqui nesta manhã de domingo. Eu queria dizer para os irmãos sobre o texto que nós vamos começar a trabalhar hoje, e aí eu queria dizer, na verdade, é isso que eu queria falar, que possivelmente nós vamos ficar na introdução, bem na introdução, e graças a Deus, viu, pastor Paulo? Porque quando eu peguei aquele texto lá e comecei a debruçar, e aí vem outros textos, e vem, rapaz, a palavra de Deus é tão profunda, rapaz, é tão profundo, Neto, que quando você vai olhando, fala, meu Deus, eu sou tão limitado, para onde é que eu vou com esse texto, Senhor? Foi assim, João, que eu me senti nessa manhã. Então, que os irmãos tenham misericórdia de mim também, e me suporte aqui, tá bom? Porque eu quero começar a conversar com vocês aqui, e aí, domingo que vem, o pastor Paulo continua, e glória a Deus, e vamos caminhando. Em Mateus, lhe pedi que você abra no primeiro evangelho do Novo Testamento, livro maravilhoso que São Mateus escreveu. Possivelmente não foi o primeiro livro escrito na cronologia, né, no Novo Testamento. Possivelmente foi o livro de Marcos, escrito aos romanos, mas coube, né, na organização da palavra de Deus, que Mateus ficasse exatamente como o primeiro evangelho, e maravilhoso, porque tinha que ser ele mesmo, porque ele traz a genealogia de Jesus Cristo. E ele vai começar a dizer a respeito de quem é Jesus. Ele vai dizer qual é a descendência de Jesus, qual é a sua ascendência, melhor dizendo, né? Quem é ele, de onde ele veio e para onde ele vai, e quem somos nessa história. A história de Mateus conta a história de Jesus e conta a história de cada um de nós. No dia que nós encontramos com Deus em Jesus Cristo, aí nós também fazemos parte dessa filiação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu não vou para o capítulo 1 de Mateus, eu vou lhe chamar para que você abrisse comigo em Mateus capítulo 4, no versículo 4. Na verdade, a minha intenção era entrar no capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Era ali que eu queria entrar, mas eu não consegui, João. E eu não consegui assim, porque eu penso que nessa manhã, para entrar aqui nesse capítulo, eu precisaria de entrar um pouco sobre uma parte anterior, é a introdução que eu disse. Então eu queria me situar com os irmãos aqui. Nós vamos entrar no estudo da palavra em Mateus capítulo 4, versículo 4. Em seguida, faremos uma leitura de Mateus no capítulo 5, versículo de 1 a 2. Depois iremos para Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 11. E ainda João 6, 63, parte B. Então é assim que nós vamos caminhar, e peço a que os irmãos me ajudem na leitura desses textos. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui, como a escola dominical sempre nós fazemos, em que alguns textos os irmãos me ajudassem na leitura, tudo bem? Pode ser? Pode ser, João? Mateus 4, 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Repetindo o texto. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, e fale aos nossos corações nesta manhã, que aprendamos com o Senhor de que forma precisamos viver nessa terra e de que maneira podemos descansar nesse cuidado de quem nos alimenta. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém
Amém. Vivendo da palavra. Eu poderia destacar esse versículo, que Deus tenha misericórdia da minha vida nesta manhã e que eu possa didaticamente ter condições de falar aquilo que me veio como entendimento. Vivendo da palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ainda algumas versões disso viverá o homem. Nós vivemos do que Deus diz. Literalmente nós vivemos do que Deus fala. E o que Deus fala não está no passado. Mas Deus falou, certo? Deus falou num tempo humano de forma que entendamos que para nós humanos estamos limitados a uma condição temporal e espacial. Deus falou. Mas quando Deus falou, no que diz respeito a nós, a sua palavra ela é eterna. Ela não tem fim nem começo. É porque a nossa limitação nos permite entender temporalmente, espacialmente, porque somos limitados nessa condição ainda. Mas quando Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas, porém, se cabe aqui, todavia, não sei, cabe aqui, João? Viverá da palavra de Deus, viverá da palavra da boca de Deus. Aqui está dizendo, o Senhor está dizendo, Jesus Cristo está falando aqui para nós, na sua palavra, que nós vivemos do que Deus nos dá para viver. Nós vivemos do que Deus diz. No primeiro dia, ontem eu estava de madrugada com o Joãozinho ainda tentando dormir ali, e eu falei assim, João, você lembra o que foi que Deus criou primeiro lá? Quando ele fala que ele criou, aí João diz assim, a luz, não foi? Você lembra? Eu lembro. A luz, João, estávamos para botar para Joãozinho ontem para dormir, foi, nós dormimos lá, mas até a hora que deu, não foi, João? A luz, pai, a luz, é isso. Quando Deus criou, haja luz, ou haja separação, ele criou um elemento físico para que nós possamos entender a separação entre o que se vê e aquilo que não se pode ver. Tudo que Deus criou na luz. Deus é Deus de luz. Deus criou as coisas na luz. É por isso que eu preciso andar na luz. E os meus pecados me fazem separação entre Deus e eu. É por isso que Jesus então veio na plenitude dos tempos, para que na luz de Cristo Jesus nós pudéssemos enxergar onde estamos ou estávamos na condição humana e para onde devemos ir. Então a luz de Cristo Jesus nos iluminou os olhos para que nós possamos nos voltar para Ele e receber dele a comunhão com Ele mesmo, com o Pai, com Jesus Cristo e Deus o Pai e o Espírito Santo. E aqui então, quando Deus diz haja, Ele criou um elemento físico que a gente percebe, mas que para definir, eu creio, passaremos uma vida toda tentando definir o que é energia. Passaremos dizendo que é energia, você não fica rindo não. Passaremos todo o tempo, mas é para rir mesmo, definindo o que é energia. Por quê? Porque quem criou é maior. E Ele criou da eternidade algo que a gente conhece aqui, para que possamos viver e viver pelo que Ele diz. Então, quando eu como alimento físico e você também, comemos daquilo que Deus deu. Porque em algum momento Deus disse assim: haja, nasça coisas, árvores, vegetais, produza sobre a terra. E você vai se alimentar dessas coisas. Está lá em Gênesis capítulo 1. Não está com essas palavras assim, está muito mais acima do que eu estou falando. Estou pedindo misericórdia a Deus para falar alguma coisa nesse sentido essa manhã. Haja frutos, e dos frutos que vão nascer de uma árvore, você vai se alimentar. Quantas vezes a gente fica, me permita, viu gente, misericórdia do Senhor sobre a minha vida nessa manhã, nos refutando até de pegar uma fruta para comer. Ontem eu estava ali, num certo supermercado, olhei para uma fruta, que quando eu era criança, algum tempo atrás, eu olhava para aquela árvore imensa, cheia de folhas, uma sombra maravilhosa, cheio daquele fruto maravilhoso, e eu olhava e falava assim: como é que come? Saía de perto, porque podia cair uma daquelas na cabeça. É o quê, mas que fruta é essa? É aquela verdinha. Abacate. Hein, Marcos falou de quê? Abacate. Ontem eu fui no mercado. Falei, quando eu vi um abacate, eu abri o olho. Falei, meu Deus, eu vou levar um abacatinho para casa hoje. Pegar um pouquinho
desse colesterol positivo aqui, bom, para me alimentar. Aí eu fui comprar. Quando eu olhei no quilograma, eu falei, meu Deus, abacate é caro assim, Senhor. Não sabia que o abacate foi para o preço da gasolina, você riu, né, Fabiana? Mas está no preço mesmo, as coisas estão subindo mais. Estava de 5,40 alguma coisa assim. Eu falei, Jesus. Aí eu virei para a senhora que estava do lado e falei, senhora, eu quando criança, eu fugia dessa fruta aqui, e hoje eu quero comprar uma, que uma só está valendo quase R$10. Ou seja, um abacate que você compra é quase 1 quilograma, 5 e pouco, né? Dependendo do tamanho que você coma um. Ô irmãos, permita dizer isso. Quem criou foi Deus, ele não cobrou R$1 por isso aí. Abacate ele caindo pelos pedaços. Às vezes eu passo ali, Jesus tem misericórdia de minha vida nesta manhã, nós aqui. Eu passo ali naquela Juraci Magalhães, não, naquela Luiz Eduardo, chegando ali perto do correio, pede abacate, pede manga, e o povo com as pedras em cima da manga, e tá, eu falo, meu Deus, olha aquilo ali, mas o que eu estou vendo? Eu penso que a cidade nossa, vai sujar demais, mas deveria ter em cada bairro um local específico. Eu posso estar viajando, mas um local que tivesse frutas, árvores maravilhosas como essa aqui, que tem pé de jaca, né? No pé da casa de Alexandre ali, jaca, tem um bocado de coisa ali, para que pudesse ter sombra e alimento para muitos que estão aí, mas é um pensamento, fecho parênteses. E Deus criou tudo isso e falou, se alimente disso, haja fruta, haja pássaros, haja animais na terra. E tudo que nós nos alimentamos, do que nós vestimos, do que nós falamos, do que nós temos, do que nós cremos, tudo vem de Deus, tudo veio dele. Nós temos aqui na terra, sabe o que? Nós temos aqui gratidão, porque Ele deu para dizer assim, obrigado Senhor, pela vida que o Senhor me deu, pela graça que é manifesta, porque eu posso viver pelo que o Senhor diz. E Deus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra de Deus. Eu vivo do que Deus diz, você vive do que Deus diz. Nós não vivemos do que nossa capacidade humana é capaz de formar. Nós não vivemos porque nós temos capacidade alguma de formatar alguma coisa pela própria experiência humana e criar algo de nós mesmos, mas tudo que podemos viver, tudo que podemos comer, tudo que podemos fazer, fazemos pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, que toda manhã se revela a nós como um bom Pai, que dispõe para nós tudo que precisamos para a vida e para o viver. Nós temos da parte de Deus. E quantas vezes eu sou capaz de me levantar pela manhã e dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus supridor, o Senhor supre no amor, da gratidão, da misericórdia, tudo, o Senhor colocou no nosso coração para que possamos expressar para Ti em alegria. Todas as coisas foram dadas por Ele, e eu queria me ater nesta manhã, ou me apegar nessa condição, de que eu preciso me alimentar? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra, e essa palavra sai de um lugar, ela vem de Deus, ela é de Deus, a sua palavra é. Então é por isso que eu disse que peço a misericórdia de Deus para que eu possa caminhar com os irmãos nesta manhã. Eu não vivo só de pão para me alimentar, eu preciso dele. Mas esse pão que eu me alimento, e você também, vem de Deus. Porque se em algum momento o Senhor falar assim, cerrou os céus, não chove por 5 anos, misericórdia. De que o homem vive mesmo, hein? Mas graças a Deus, a Bíblia diz que Ele manda o seu sol sobre justos e injustos, chuva sobre todos, e coloca para que todos possam ter aquilo que precisa. Marcos, eu não vou entrar no mérito. Marcos, uns têm muito, outros têm pouco, uns não têm nada agora. Mas a Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, porque até aquele que não tem nada, a misericórdia de Deus o alcança, porque se Deus é capaz de suprir os pássaros do céu, Deus é capaz e suficientemente poderoso para fazer com que haja aquilo que precisamos a cada dia, porque Ele prometeu e Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre, nem que o Senhor faça de algum lugar ou de algum outro lugar que a gente nunca imaginou, vir aquilo que precisamos, Deus o faz na hora certa, porque Deus é poderoso para fazer. Tem coisas que a gente nunca imaginou, a vida toda passa sem perceber. Um dia alguma coisa chega para nós, um e-mail chega para nós, uma carta chega para nós, chega carta, ainda chega um comunicado, chega alguém, chega alguma história e diz assim, olha, tem algo aqui para te dizer, tem algo escrito aqui, isso, aquilo outro, você fala assim, ué, de onde veio isso? Sabe de onde vem? Vem dos planos de Deus para nós, de descansar de que Deus está no cuidado, de descansar de que a sua palavra é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela é capaz de trazer discernimento para o mais interior do meu e do seu coração, e trazer aquilo que nós precisamos conhecer de Deus, e diz a palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus.
Quantas vezes eu vivi e tenho vivido pela graça no que diz respeito a ouvir a palavra de Deus manifesta fisicamente. Jesus traz à existência aquilo que não existe, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus quer que você faça, daquilo que você tenha, daquilo que você produza, daquilo que você veja os resultados do suor do seu trabalho, por causa da graça de Jesus Cristo. E quantos de nós não é capaz muitas vezes de falar: Senhor, muito obrigado pela sua graça manifesta. E então Jesus Cristo, nessa palavra, no contexto que está colocado aqui, é uma palavra que ele está sendo tentado por Satanás no meio do deserto, onde não tinha nada, nem pão, nem água, nem nada, havia pedra, suor e sol, e Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás. E diz a palavra de Deus que Satanás o tenta exatamente com o elemento do qual o homem precisa para viver fisicamente: pão. Você tem fome de quê? Eu me lembrei de uma música. Você tem sede de quê? Não vou cantar a música não, gente, mas você sabe qual é a música, talvez você conheça. Eu tenho sede de fome de justiça. Eu tenho sede de justiça, de fome de pão. Que pão que eu preciso? Eu preciso do pão vivo. Você precisa do pão vivo, o pão que desceu do céu. E aí Jesus vai dar resposta para a música que está ecoando por muito tempo, desde lá do começo da história do homem. Você não precisa de pão apenas, você precisa de viver do que eu digo, do que a palavra de Deus diz. Porque se o Senhor tem nos trazido a sua palavra dita na eternidade, que ecoa por toda a eternidade, não voltará e não faltará um tio, uma vírgula da sua palavra, cumprindo aquilo para o qual ela foi escrita. Mas quem é a palavra? Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo sabia de onde vinha a resposta, da sua palavra viva. Aí, eu botei aqui: vivendo de quê? O que responde o texto de 4,4, responde do que vamos viver. A Bíblia está dizendo aqui que nós vamos viver da palavra. E por quem viveremos? A Bíblia está dizendo aqui nesse mesmo texto que nós viveremos tudo aquilo que Deus nos dá a partir da sua boca, do que Deus diz. Da boca de Deus sai o que eu preciso para viver. Aí eu aqui coloquei no contexto nosso, né? Nós vivemos. Vou pedir para que os irmãos me ajudem aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Se um dos irmãos puder ler aí, eu agradeço. Versículo 1 e 2 de Mateus 5. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Bom, versículo 2, por favor, pastor, novamente. E abrindo. Ele começou a ensiná-los e Jesus disse. Beleza. Aqui na versão que eu estou lendo, ali, o pastor também está lendo a nova versão internacional, né? Não, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Fiel aos originais. Tá aí. Aqui eu estou lendo na corrigida Ferreira de Almeida, né? Que escreveu, João Ferreira de Almeida escreveu, ou melhor, ele fez a tradução, né, que nós temos. Nessa versão ele vai escrever assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava. Veja a relação entre o versículo 4 e o versículo 2. Mateus 4,4 e Mateus 5,1. Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 2 de capítulo 5. E abrindo a sua boca os ensinava. Aqui está dizendo que nós aprendemos do que sai da boca de Jesus Cristo. Aqui está dizendo, e claramente, do que nós precisamos fazer para nos alimentar. É receber aquilo que Jesus Cristo nos dá, a sua palavra. Quantas vezes eu estou deserto, sequioso, estou com sede, a minha alma está chorando, está gritando. Eu estou falando eu aqui, somos nós, muitas vezes, talvez só seja eu nessa terra, do mundo dos viventes aqui hoje, que a gente passa umas lutas e não sabe responder os questionamentos da nossa alma. É porque que eu estou assim, é porque que eu estou assado, e o coração fica assim e fica assado, e a gente fica preocupado, e tanta coisa que a gente podia evitar, se nós pudéssemos sentar um minutinho só na mesa lá com ele, e falar: peraí, eu preciso beber dessa água aí, me dá um pouco de água para beber, essa água que o Senhor dá aí é a água que me dá vida plena, essa água é a água que Deus nos dá, é a água viva, e Ele dá essa água para descedentar a nossa sede. Abrindo outro parêntese aqui, às vezes eu passo um dia como esse, tão maravilhoso como esse todo, e me esqueço de tomar água. Mas você faz um trem desse, às vezes pode acontecer,
Você faz uma coisa, faz outra, dá sede, a sede vem, e fala assim, mas eu tenho que fazer outra coisa, você vai lá. Aí daqui a pouco, no outro dia de manhã, você fala assim, moço, eu não tomei o suficiente de água. Aí depois vem tantos problemas na vida da gente, não consegue, né, viver uma vida melhor fisicamente, porque não toma água. Elemento básico é a água, né? Nosso corpo é constituído basicamente uns 80% de água, não? Talvez perto disso, é mais que 70%, não é? Tem uma ideia? 70%, poxa, 70% de água, de 10 partes, 7 é de água, e a gente precisa de quê? De água, gente, para ajudar, pelo amor de Deus, vamos beber água, Marcos, vamos beber água, gente. E Jesus está comparando exatamente o elemento fundamental do que precisamos para que possamos viver. Nós precisamos viver do que Deus nos dá. Quando Ele abre a boca, e fala conosco, por um coração sequioso, que precisa entender qual o propósito da existência humana, por que estamos aqui, por que eu estou assim, quem sou eu, para onde vou, quais são as demandas da vida. Deus tem a resposta para todo e qualquer questionamento da nossa alma. Deus tem a resposta. A Bíblia está dizendo aqui, em que Jesus Cristo está dizendo assim, abrindo a sua boca, a boca de Jesus aberta, é vida, é paz, é água, é pão, é tudo que precisamos para viver. Eu não preciso de roupa, eu não preciso de água, eu não preciso de comida, eu preciso da graça de Deus para viver, e você também, porque água, pão, roupa e comida, Jesus Cristo provê até para os pássaros do céu, quanto mais para vós, diz o Senhor, vos dará aquilo que precisa para viver. Ah, Marcos, mas eu estou passando um aperto. Sim, mas no meio do aperto, Jesus está no aperto com você. Lembra que falamos da palavra introdutória? Ele fala, opa, peraí, com o dedo mínimo, levanta um pouco, suporta o peso para que você possa descansar. E Jesus provê o que precisamos. Talvez o que precisamos não é o que queremos. E geralmente é sempre assim. O que eu quero é isso, o que eu quero é isso, o que eu quero é isso. E Jesus está falando, você precisa disso, disso e disso. Porque o que eu mais vejo no dia a dia, e eu falo na minha própria história, é abrir e sair pelas ruas, andando ou caminhando, ou indo como for, é vendo os outdoors, que são quase que 10 metros de comprimento, por 5 de altura, sei lá que tamanho aqueles monstros ali, e ditos coisas boas, mas muitas coisas assim, você precisa disso. Olha isso, você já tem isso? Você já esticou aqui, Marcos? Você já comprou isso? Você já tem aquilo? Essa é a história que o mundo apresenta. Você precisa disso. Eu não preciso do que o mundo me dá, eu preciso do que Jesus me dá. Você precisa do que Jesus te dá. Porque se não tivesse um outdoor, não tivesse tecnologia humana para que a gente pudesse andar para lá e para cá, estaríamos comendo da mesma forma e vivendo da mesma forma com a graça de Deus. Porque há 2000 anos atrás, onde não tinha carro, não tinha um avião, não tinha transporte, não tinha Xbox, não tinha nada disso aí que a gente vê no dia a dia, a graça de Deus alcançava todos. As crianças brincavam de futebol, as crianças brincavam correndo. Eu não sei se era futebol igual o nosso, mas corria atrás de alguma coisa para brincar, fazia as coisas que precisavam no dia a dia e se alegrava, comia abacate, comia manga, comia o que fosse e não tinha tristeza e vivia plenamente a alegria do viver. Pergunte a alguma criança ou alguém que viveu alguns anos atrás, antes de mim e de você, como era a vida infantil. Certamente devia dizer, era maravilhosa, no contexto geral, porque eu corria no meio das matas, eu brincava com meus colegas na rua, eu fazia isso, eu fazia aquilo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós, claro, não estou aqui negando a tecnologia, eu não estou negando isso, misericórdia, é muito boa, é salutar, a gente satisfaz, a gente usa porque precisa, faz bem, mas como estamos usando, dependendo somente dela? A palavra de Deus está dizendo aqui, nem só de pão viverá o homem. Aqui o pão está falando de necessidades das quais nós buscamos, mas de tudo que Deus diz, disso viverá o homem. Versículo 2, capítulo 5 diz, abrindo a sua boca ensinava. E o que Jesus ensinava? Calma, isso aí vai ficar pastor Paulo me ajudar depois, porque eu não vou entrar no capítulo 5 ainda aqui. Maravilhoso esse texto de Mateus capítulo 5, todos os versículos ali, eu me debruçando, e cada vez que a gente debruça, vendo o que Jesus está dizendo, do que eu preciso viver, ela é mais profunda do que eu posso imaginar. Você já passou aquela experiência da primeira vez? Você se lembra da primeira vez que você foi na praia? Acho que todo mundo já foi na praia aqui. Se não foi, um dia vai. Moço, quando eu cheguei, menino, eu olhei para aquela coisa maravilhosa. Eu não sabia o que era aquilo. É assim, foi minha experiência. Nem todo mundo tem coragem de falar, eu vou falar, né? Eu não nasci perto da praia. Aí eu fui menino. Meus pais foram. Minha mãe foi fazer concurso em Salvador nessa época. Eu fui com meu pai e minha mãe. E aí nós fomos para Salvador, ficamos na casa da minha tia Naí. E ali, meu pai, enquanto minha mãe foi fazer o concurso, nós fomos para a beira da praia. E ali a gente começava a olhar, e eu olhei aquilo, tão maravilhoso. Eu falei, que coisa linda, que coisa boa.
Eu estou com saudade da praia, né? Então nunca mais eu fui. Ô irmãos, tem misericórdia. Aqui, pastor, posso ir até que horas? Até 11h10. Terminou antes, se Deus quiser. Olhei para aquele lugar imenso, maravilhoso. E pude desfrutar daquela brisa suave, não é assim? Aquela brisa gostosa. E ver que Deus proveu tudo aquilo ali, sem eu falar assim, é como que faz? Tem que ter o quê? Entendeu? O que eu preciso fazer? Aí eu vou lá, boto o pé na água. Aquela imensidão traz um medo profundo, porque você olha para aquilo e você fala, opa, pera, aqui eu piso no firme, aqui eu não, aqui o negócio é diferente, aqui a gente afunda. E aí você olha a imensidão do mar. E olha para o mar até lá na frente. Eu gosto de admirar o mar assim. Eu olho para a imensidão do mar e procuro aquela definição geométrica do que é uma linha. Eu olho aquele encontro do horizonte com o mar e vi aquela delimitação que chamamos de linha divisória. E eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus, quando eu olho para o céu, eu não sei cantar não. Eu vejo, como é que é? As estrelas a brilhar. De dia a gente vê o sol brilhando, aquela estrela maravilhosa nossa. Hoje deu para ver a lua, coisa maravilhosa. A lua está aí, viu? Olha para ela também. E tudo sustentado, e tudo no seu devido lugar. Aí quando eu olho para as minhas lutas, eu falo assim, parece que nada está no lugar. A minha luta que eu estou enfrentando é tão grande que eu não sei o que eu vou fazer. Aí você olha para o Criador e fala assim, fica no seu lugar. Porque enquanto você depende de mim, eu cuido de você. Eu cuido das suas lutas. Eu nunca vi um pai tão maravilhoso como Deus é pai. Ontem eu dizia para a Silvana, achou para minha sogra, a gente andando, eu vi um pai com a criança pequena nas mãos. Enquanto ele é pequenininho, vai nas mãos do pai. E eu dizia, olha ali, ó, ali é uma expressão da graça de Deus. Eu vejo ali, sabe por quê? Porque uma criança, ela vai tranquilamente com a mão do seu pai. Ele vai na boa. Ele não está sabendo, talvez nem sabe para onde é que está indo. O pai está levando. Mas o pai está levando para um bom lugar. Porque um pai que é pai cuida dos seus filhos e leva para um bom lugar. Deus é um pai de verdade. Que ele fala assim, eu estou com você, viu? No meio da sua luta eu estou com você, eu estou cuidando. Cada um tem suas lutas. Deus continua sendo pai. Continua cuidando. E levando a mim e a você e a nossos todos diante dele. Por sua misericórdia, nós não vamos abrir mão dos nossos, porque cremos que Deus, na sua maravilhosa graça, fará com que cada um se ajuste nas mãos do Pai e caminhe com Ele. Você sabe o que eu preciso fazer na história do que diz respeito à minha vida, à vida de salvação, o que Jesus está ensinando? Anda você comigo. Vamos aqui na minha palavra, aprenda, Marcos, aprenda de quem sou eu, começa a mergulhar no que eu estou dizendo, entenda o que eu estou propondo, venha comigo. Mas Senhor, e o outro? Mas e fulana? E Beltrano? Basta vir você comigo, porque a história de Deus com cada um de nós é individual. Deus tem uma história com a família? Tem. Mas no que diz respeito à vida eterna, Deus tem uma história com cada um. E descansamos no cuidado de Deus para com cada um. E retomamos a força de sentar na mesa, tomar uma água boa. Permita, viu, irmãos? Você pode tomar água lá também. Tomar uma água boa, fresca da graça de Deus, dizendo assim, eu estou cuidando. Jesus, abrindo a sua boca, ensinava como mestre maravilhoso. Nós precisamos assentar na mesa com Ele, talvez seja na relva do campo, talvez seja dentro de casa, talvez seja no trabalho, talvez seja no meio dessa quarentena, em algum lugar que você esteja aí. Deus está dizendo, se assente comigo, porque eu quero lhe dar água, eu quero lhe dar pão, eu quero lhe alimentar da verdadeira vida, que é a palavra que eu vos tenho dito, porque as palavras que Jesus tem dito a meu e teu respeito são espírito e são vida. Nós precisamos da palavra viva, mais do que nunca no meio dessa geração que nós estamos vivendo, sequiosa, muitas vezes andando endurecida, cética, com falta de Deus, falta de amor. Deus está dizendo, eu continuo sendo o mesmo, mergulha em mim, porque você vai ter pão, você vai ter água viva e vai frutificar, e essa água vai brotar do mais profundo do seu ser, porque as palavras que Deus diz para nós, ela é espírito e ela é vida. Como eu vou viver longe dessa palavra? Eu não consigo viver longe do celular, eu não consigo viver longe do meu carro, eu não consigo viver longe das coisas que eu faço, eu não consigo viver longe. Você consegue viver longe de qualquer coisa que não seja longe de Deus, porque perto de Deus estamos perto de tudo, mas longe de Deus não estamos perto de nada. Mateus 5, 1 e 2, e abrindo a sua palavra,
e abrindo a sua boca os ensinava. Capítulo 4, versículo 4. Eu vivo do que Deus diz. Então, se eu vivo do que Deus diz, eu vivo do que sai da boca de Deus. Aí vem Jesus e fala assim, e aí vem o texto de Mateus capítulo 5 que diz assim, e abrindo a boca, o narrador está dizendo até então aqui, e abrindo a sua boca ensinava. Está dizendo assim, Deus está ensinando. Quando Jesus está ensinando, Ele está falando a respeito daquilo que lhe é próprio, porque também Ele é Deus. Abra comigo também sobre, então, quem é essa pessoa que nos ensina da sua boca. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nós faremos uma leitura mais rápida, mas eu não poderia deixar, dentro dessa meditação aqui, de ler esse versículo com você. Hebreus 1, de 1 a 11. Hebreus 1, 11. Aqui, nesse texto, de Hebreus capítulo 1, versículo 11, está falando de quem é essa pessoa que fala da sua boca e nos ensina. E Hebreus aqui, essa carta escrita por um servo de Jesus Cristo, a respeito das grandezas de quem é essa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Possivelmente, eu creio que deve ter sido o apóstolo Paulo, mas como não disse no texto, não dá para afirmar, a escrita se parece ser, né? Para mim parece ser o apóstolo Paulo, mas ele não diz quem é o narrador, quem é que está escrevendo. Então, me atenho a dizer que o abençoado, a abençoada que escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer a respeito de quem é que fala pela sua boca. E dizendo assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Peraí. Aqui, lá em Mateus 4 está dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu vou lá em Mateus 5, 1 e 2, está escrito lá, e Jesus, abrindo a sua boca, ensinava. Olha, o versículo 4 está dizendo que eu aprendo do que Deus me dá para comer. Aí eu vou no versículo 2 do capítulo 1, versículo 2 do capítulo 5 de Mateus, está dizendo assim, e Jesus, abrindo a sua boca, ensinava. Opa, peraí, Deus me dá para comer da sua palavra, e tudo que sai da boca dele. Aí vem Jesus me entregando coisas da sua própria boca. Então quem é Jesus para me ensinar da sua própria boca? Continuemos lendo o texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, no passado falava pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho, está escrito aí, a quem constituiu herdeiro de tudo, o qual por quem fez também o mundo. Esse termo constituiu herdeiro está dizendo que Deus, na sua majestade, entregou, né, àquele que tem autoridade para receber, e a glória só é dada de Deus para Ele mesmo, porque Ele sustenta a sua própria glória. Ele é capaz de suportar, nenhum ser humano suportaria, jamais, ninguém pode suportar, porque a glória pertence somente a Deus. E então diz que herdeiro de Deus é o Filho de Deus, e Deus entrega ao seu Filho, herdeiro, tudo, inclusive tudo, está falando de cosmos, está falando de imensidão de tudo criado, e de tudo que existe para além dessa imensidão, está falando de tudo que foi criado, seres espirituais que nós somos, seres criados celestiais, tudo está nas mãos do Criador, e diz que a palavra de Deus está dizendo que tudo, Deus constituiu Jesus herdeiro de tudo, e por quem fez o mundo aqui, está falando de cosmos, está falando então da magnitude do universo criado, e tem alguns bilhões de galáxias, com mais alguns bilhões de estrelas, com tudo que está aqui colocado, está dizendo que eu e você fomos criados por meio da palavra viva, que criou todas as coisas. Abrindo um parêntese, eu estou começando a ver, e você também está vendo, a história, que vai, muita gente querendo ir para Marte, o povo está querendo sair da Terra, viu? Está querendo ir ali em Marte, visitar Marte, conquistar a Lua, da Lua para Marte, fazer assim, alguma coisa mais ou menos assim, e ir lá. É para onde a gente, o homem, ser humano está querendo ir, querendo subir, mas eu quero dizer que não tem como subir, no que diz respeito a conquistar lugar mais alto do que aquele que Jesus fez por nós. Jesus desceu, em vez de querer subir, Jesus desceu e se fez homem, para que eu e você possamos subir
aos lugares, ao patamar que está acima de todo elemento físico formado, para nos fazer e nos fez em Cristo Jesus, filhos de Deus. E diz mais a palavra viva, que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ao próprio Deus, antes ele se esvaziou. Para quê? Para que eu e você pudéssemos, a partir de Jesus Cristo, Filipenses 2,5, se tornar filhos de Deus. E você sabe onde é que Jesus Cristo está sentado agora? Não é em Marte, eu te garanto. Por que você garante, Marco? Porque a palavra de Deus está dizendo que ele está sentado à direita de Deus, o Pai. O lugar de Jesus Cristo é onde ele sempre esteve. A palavra viva, o verbo, o Logos de Deus, assentado à direita de Deus, o Pai. E diz mais, que eu e você estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Marcos, eu estou aqui, fisicamente eu estou aqui passando minhas lutas, meu suor, você não sabe como é que eu estou enfrentando. A Bíblia está dizendo que eu e você estamos assentados com Deus nas regiões celestiais. Jesus não abriu mão 1 segundo e 1 minuto e nada do seu suor, para que eu e você nos assentar com Deus nas regiões celestiais. Estamos aqui temporalmente, passaremos uns dias aqui, mas nosso lugar não é aqui. Nós estamos peregrinando por um tempo aqui, porque nosso lugar é o céu, é o lugar onde Deus está. E que céu é esse? É a eternidade. Seja aqui, seja acolá, onde Jesus está, eu quero estar. E você também, como já dizia um hino, eu quero estar onde Jesus Cristo está, porque onde ele está há vida e abundância. Caminhando para o final, que Deus tenha misericórdia e que me ajude a viver esse evangelho dele em inteireza de coração, porque eu estou batalhando cada dia para tal, e você também, para sermos a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Versículo 3 de Hebreus capítulo 1, dizia: o qual sendo o resplendor da sua glória, está dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Preciso ouvir a Jesus Cristo, ele é o herdeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Criador do mundo, do cosmos. Está dizendo que ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus Cristo, o qual sendo resplendor, diz, o Filho herdou tudo, e ele é o resplendor da glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está dizendo no versículo 3 que o Filho é o resplendor da glória. Está dizendo que ao olhar para o Filho, você está olhando para Deus. Quando você vê Jesus, você está vendo o próprio Deus. Não está dizendo que Jesus e Deus é a mesma pessoa em si, como único, mas os dois sendo distintos em natureza, é o mesmo Deus, sendo distintos em pessoa. Me permita a correção. Sendo distintos em pessoa, 1, 2, são um só em natureza. Um só em natureza. Qual a natureza de Jesus Cristo? Filho de Deus. É isso que está dizendo aqui. Se eu não estou me enganando aqui, e sua Bíblia está dizendo que quando você vê Jesus, quando você recebe da palavra dele, você está recebendo daquilo que o próprio Deus está te dando, porque Jesus Cristo e Deus é um só com o Pai e o Espírito Santo. Em trindade eles são um, e aqui está dizendo que Jesus é a imagem, a expressa imagem de Deus. Você já se viu nesse espelho? Às vezes a gente olha no espelho e fala assim, mas hoje eu estou muito bonito. Tem dia que a gente fala assim, mas tem dia que você fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, né? Por quê? Porque quando nós olhamos no espelho, o que reflete o espelho? A imagem do objeto. Eu estou olhando aqui, estou vendo uma câmera ali, né? Por misericórdia de Deus, tecnologia graciosa de Deus, ali Ricardo e irmão Alexandre, que estão ali monitorando todos esses equipamentos maravilhosos, né? Eu estou me vendo ali, eu estou me achando assim, bem suado, mas estou bem, na fita ali, viu, Ricardo, por misericórdia de Jesus, porque aí tem que se achar, né, um pouquinho assim, né? Falar, meu Deus, se eu não sou bonito, quem vai achar? Então o que acontece? Você se vê, fala, meu Deus, a imagem. Só que tem um detalhe, a minha mão direita aqui, pega essa câmera do meio aqui, por favor, Ricardo, para que os irmãos que estão acompanhando lá possam acompanhar aqui. Lá, para mim, está na posição esquerda. Ou é a impressão minha? Não, é isso mesmo, eu estou aqui, a minha mão está montada assim, de frente para mim. Essa imagem é chamada imagem enantiomorfa. Significa dizer que a minha mão direita aqui, lá na imagem, ela aparece como mão esquerda. Se eu pudesse ir no espelho e pegar a minha mão, como você faz, assim, ó, e vai na direção do espelho e coloca a sua mão lá, a sua mão direita cobre a sua mão direita inversa. Ou seja, é a imagem do objeto diante do objeto. Mas aqui é muito mais excelente do que isso. Aqui está dizendo que quando Jesus Cristo se apresentou aos discípulos, e ali João capítulo 14, se não me engano, Filipe diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim, Filipe, há quanto tempo eu estou com você e você está pedindo, mostra-nos o Pai?
Jesus está dizendo: quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos o que, gente? Um. Unidade. Únicos. Graças a Deus por Cristo Jesus, viu Cizinho? Graças a Deus, não é? Porque nós temos um maravilhoso conselheiro, que é capaz, no meio das nossas lutas, entrar conosco e dizer: eu estou contigo, eu sou teu Deus e lhe sustento. Confia, porque eu estou contigo. Nós confiamos as nossas lutas a Jesus Cristo. Eu confio as minhas lutas a Jesus, porque em Jesus eu tenho uma solução. Você também. E diz a palavra de Deus que ele, sendo a expressão, o resplendor da glória, não a imagem antiomorfa, não a imagem contrária, mas quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo o próprio Deus, porque eles dois são um só. E diz a palavra de Deus: em natureza é um só, são um. E a expressa imagem da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Há mais de alguns milhares de anos, eu creio dessa maneira, Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Quando Deus disse haja luz e houve luz, naquele momento estava sendo criados os elementos físicos com a palavra. Nenhuma das palavras de Jesus caiu. Todo dia que você olha aí, o sol brilha com a graça de Deus e faz os seus raios chegar aqui. Marcos, está tudo nublado, está cinza. O meu dia hoje está cinza, o sol está brilhando acima dele, faz os raios passarem por ele e você consegue enxergar. Porque ainda que tudo esteja cinza na sua vida, maior é Deus para fazer dissipar toda a sombra e trazer a luz que nós precisamos para ter o dia, para ter a graça de Deus e ter tudo que precisamos à vida. Não caiu uma palavra de Deus e não vai cair do que ele diz. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O universo completo é feito pela palavra de Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aí eu acho maravilhoso. Aí eu me vejo numa condição e sempre limitada de olhar e ver o quanto nós estamos. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Cristo. Porque está dizendo aqui que esse Deus que é o esplendor da glória dele, que é a imagem dele mesmo. E diz aqui o texto, está escrito que ele se fez homem, ele se fez, né? Ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Pensar nisso, Deus eterno, santo e poderoso, justo e perfeito, se fez homem, pegou o meu pecado, o meu, de Marcos Ferreiros, tantos outros, todos, mas eu chamo de o pecado que fala de a iniquidade, a condição de que eu estava perdido e sem salvação. Diz o texto que ele fez a purificação de Marcos e de João, e de Cizinho, de Silvana, de Socorro, e de o casal abençoado ali, Vitor. Pegou os nossos pecados e cravou na cruz, e nos purificou de toda injustiça. E diz que ele fez a purificação, ele aspergiu. Você sabe como é que faz a purificação de um pecado? Não é com água e sabão, não, como a gente lava as coisas do dia a dia. A purificação dos nossos pecados foi através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É no sangue da sua cruz, é que nós encontramos a libertação de toda condenação eterna, purificados, lavados, remidos, já não valem mais nenhuma palavra de condenação, porque que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ainda tem alguns minutos ali, pastor, por tolerância ali, pelo que eu estou fazendo nas contas ali, tem 7 minutos, eu estou seguindo aquele relógio ali, entendeu? Então nessa condição ali, percebemos que a purificação dos nossos pecados foi feita mediante aquele que é o Filho de Deus, que é a imagem expressa da glória de Deus, se fez homem, purificou os meus pecados, e como se não bastasse, diz o texto aí, que ele assentou-se num lugar que só cabe ele, assentou-se à destra da majestade nas alturas, ele voltou para o lugar de onde ele nunca saiu. Eu acho maravilhoso isso, ele voltou para um lugar que é sempre dele. Jesus veio à terra, veio há 2000 anos atrás, Joãozinho, 2000 anos, Jesus veio, ele veio fisicamente, filho, aquilo que nós falávamos ontem, pisou na terra, andou com gente como eu e você, amou como amou, e fez o que fez com aqueles dias lá, no dia que entrou no templo lá, que estava vendendo porco não estava vendendo não, estava vendendo carneiro, estava vendendo pomba, porco não vende não, na casa de Deus, né? Para purificação de pecado não é porco não, mas quando os pecados são perdoados, né? Jesus lança fora toda a imundícia, mas só que um dia fisicamente Jesus entrou em Jerusalém, foi lá no templo e encontrou lá a gente vendendo coisas na casa de Deus, vendendo tudo, menos entregando de graça o que Deus deu, que é a sua graça. Aí Jesus, chateado, muito chateado, que eu não sei como é que ficou, irado, mas sem pecar nenhum segundo, diz que ele fez um azorrague, ele fez uma cordinha, Deus, vou falar assim, ó, Deus fez uma cordinha, e foi lá nas pernas daqueles cambiadores, né, não sei como é que é o termo, os que vendiam,
e falou assim, ó, não faça da casa do meu pai lugar de vender suas indulgências, seus sacrifícios aí, que não dá nada, que não leva para lugar nenhum. Não faça da casa do meu pai um comércio, porque a casa do meu pai é chamada casa de oração para todas as nações. A casa de Deus, meu irmão, eu e você somos casa de oração. Ontem eu estava dizendo para uma pessoa, como é bom ser confrontado pela palavra de Deus. Quero muito ser confrontado por ela, ainda que isso me doa, que caia nas minhas pernas como uma boa disciplina como filho, para que eu me torne mais perfeito, mais parecido com Jesus. Porque muitas vezes estamos muito acostumados a receber palavrinhas muito boas, e é bom receber palavras boas, que passam a mão na nossa cabeça, e que nos alisam, e que nos beijam, mas muitas vezes a palavra chega para Marcos e fala assim, eu quero conversar com você hoje. Hoje é o dia da... Mas deixa para depois, hoje eu vou fazer. Não, é hoje o dia do nosso acerto, porque é hoje que você precisa mudar, para que amanhã você não seja alguém perdido. Nós precisamos conhecer Jesus como esse que é amoroso, aquele que tem a palavra boa, lisonjeira, graciosa, cheia de suavidade, mas é a palavra também que diz confronto, para dizer, você é filho, e como filho eu lhe disciplino, para lhe ensinar, que eu lhe purifico dos seus pecados, através do meu sangue, anda comigo e ser perfeito. Olha que chamada de Deus para comigo e para com você. Está lá no texto de Mateus capítulo 5, final do versículo do capítulo 5, me permita fechar aqui. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, Jesus Cristo, nosso Pai eterno, amoroso e gracioso. Só que ele foi feito, versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Versículo 6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos o adorem. Jesus Cristo, ele é merecedor de toda adoração. Jesus Cristo é a mensagem que eu e você precisamos ouvir todo dia e receber dele. Ele é o Senhor, ele está assentado na majestade das alturas, ele é o Filho de Deus, ele assentou-se à direita de Deus, ele é mais excelente do que qualquer um, o nome dele está acima de todo nome, e ao nome de Jesus seja dada toda a glória. Versículo 6 diz que todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é adorado por todos os anjos. Quem é Jesus? Jesus, está claro para mim aqui, para você, que Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Caminhando para o final. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, todos os anjos o adorem. E em verdade, quanto aos anjos diz, quem faz dos seus anjos espírito e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amaste a justiça, versículo 9, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E versículo 10, e tu, Senhor, está falando de Jesus Cristo, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Versículo 11, eles perecerão, vai passar a terra, vai passar sol, vai passar estrelas, galáxias, tudo vai passar, mas ele permanece para sempre. Diz o versículo 12, versículo 11, e eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como roupa passarão, envelhecerão. Eu paro aqui no versículo 11, mas Jesus permanece para sempre, e tudo que ele diz é para sempre. Para fechar aqui, João 6, 63. Que Deus, por sua misericórdia, nos ajude a aplicar a palavra ao coração. Que Ele me ajude a entender tudo que eu... Versículo 6, 63. Está como aí, pastor? Você pode ler para a gente, por favor? João 6, 63. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Você sabe o que vai ficar para mim e para você? O que Jesus disse. É o que Jesus disse, é o que fica. É espírito e vida. Quando não tiver nada, tem tudo. Tem a palavra de Deus que você guardou no seu coração, que diz assim, escondi a tua palavra, o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para fechar aqui, eu queria dizer para você o seguinte, ó irmão, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. O que eu quis nessa manhã foi dizer o seguinte, com toda prolixidade talvez, certamente da minha limitação humana, reconheço, tenho problema com isso, tenho que melhorar muito. E como tenho que melhorar? Eu queria dizer o seguinte, que quem ouve Jesus, ouve a riqueza da vida.
entende o propósito da existência, nunca fica sozinho, tem o que precisa e nunca vai viver eternamente só. Tem a graça de Deus, está suprido pelo seu amor eterno, porque Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é a palavra viva, e eu preciso alimentar da palavra, e você também. Nós vamos orar nessa hora, eu vou pedir para você ficar de pé, só um minutinho, só, na verdade, 1 minuto não, 30 segundos desse tempo ali, 30 segundos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Senhor Jesus, me ajuda a viver essa palavra. Eu não tenho palavra de mim mesmo, e graças a Deus por isso. Com toda a dificuldade de tentar passar aqui algo, na verdade o que eu quero dizer é que a minha alma depende de Ti. É que eu não quero partir dessa terra, Senhor, sem conhecer mais e mais a Ti, Senhor Jesus. Eu lhe peço por cada um dos meus irmãos que estão esta manhã, alegre o coração deles, alegre os nossos corações, nesse cuidado eterno, nesse amor maravilhoso. Meu Deus, no dia a dia, que possamos descansar nessa certeza do que o Senhor fala é a palavra. O que eu li aqui em Hebreus está dizendo que o Senhor tem total autoridade para falar, porque quando o Senhor fala, fala a respeito de si mesmo. E quem é o Senhor? O Senhor é Deus, e sendo Deus, a sua palavra é eterna, e sendo eterna, nada passará, e tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. E nós te agradecemos por isso, e lhe pedimos o restante dia na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo. Glória a Deus, Deus abençoe, irmão Marcos. Então, irmãos, nós recebemos a palavra nesta manhã, e a verdade é que, quando nós paramos há quase um ano atrás da Escola Bíblica, lá em março de 2020, foi exatamente aí que eu tinha parado. Marcos me veio lembrar agora, foi Mateus capítulo 5. Então, recomeçou, e vamos dar sequência, então, a partir desse versículo 3, na verdade. Semana que vem vamos dar sequência, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, que Jesus começa a falar: bem-aventurado aí os que são espiritualmente pobres, porque vão receber o reino de Deus. Então vamos dar sequência a partir daí, no próximo domingo, na Escola Bíblica. Mas que Deus te abençoe nesta manhã, você que recebeu a palavra, e é importante você entender, todos nós estamos aprendendo, todos nós somos alunos, né? O Espírito Santo nos ensina através das pessoas que têm estado aqui à disposição, e o importante é você dar continuidade ao estudo, né? Nessa sequência, para você continuar se aprofundando na palavra de Deus. Você que está em casa também, pegou os textos aí, anotou e ouviu. E hoje à noite, como nós falamos aqui mais cedo, nós tivemos a liberação, né, para estarmos funcionando com 30% da capacidade. Assim foi dada a autorização para as igrejas, né? Então nós estamos, como eu disse, cada um deve ter o cuidado, deve ter a sua forma de se proteger aí, porque a infestação do vírus ainda está muito forte, né? Não só em Conquista, mas em todo o Brasil. Aí a gente tem que ir vivendo, tem que ter os cuidados, nos protegendo e levando a vida adiante, confiando no Senhor acima de tudo e esperando as providências aí das autoridades. Então, vamos caminhar. Hoje à noite, nós vamos estar aqui novamente, presencialmente, a partir das 18h30. À noite vamos terminar 7h30, né? Então, de 6h30 às 7h30 da noite, tem a questão do toque de recolher. Tem essa meia hora de folga para as pessoas chegarem em casa até as 8 horas. Então, é um tempo difícil, né? E eu não diria, irmãos, tem algumas pessoas dizendo assim: a igreja está sendo perseguida. Não é uma perseguição em relação à igreja, né? É algo que está sendo, são medidas tomadas em relação a qualquer atividade. Pode observar. Então, todas as atividades que funcionam, comerciais ou de qualquer outro tipo, foram profundamente afetadas, inclusive as escolas e tudo. Então não pode se dizer que isso é uma perseguição às igrejas. Não estou vendo como perseguição de forma nenhuma, porque a igreja também é um lugar onde se aglomera pessoas. Então, assim como as demais atividades, todo cuidado também tem que ser aí em relação a essa aglomeração. Então vamos rompendo, não fique assim imaginando que você está sendo perseguido, não, que não estamos. Nós estamos com toda a liberdade de cultuar o Senhor, se não for aqui coletivo, é em casa, é com a família, mas há uma liberdade para a gente estar cultuando a Deus. Então hoje à noite estamos aqui, se Deus permitir, às 18h30. E eu oriento a você a chegar mais cedo, porque o período de louvor é curto, né? Só são 15 minutos para você participar também. Então chegue mais cedo, às 18h30, para estarmos aqui juntos. Glória a Deus. Vamos encerrar agora. Tivemos ontem na Lagoa do Arroz, lá participando com os irmãos do culto. Os irmãos ali estão também interessados, recebendo a palavra. E graças a Deus estamos ali com essa sequência do trabalho também.
Próximo sábado vai ter atendimento médico também ali na localidade. É um apoio que a gente dá àquela comunidade. Sábado que vem, um amigo nosso tem sempre dado esse apoio e prestado um atendimento médico ali para as pessoas daquele lugar. Tem um pedido de oração, uma pessoa fez aí, um senhor chamado Paulo Daniel, que está internado, né? São muitas pessoas que estão internadas precisando do socorro de Deus, mas houve esse pedido específico. Vamos orar por essa pessoa e pelos demais também nesse encerramento. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo que nós tivemos nesta manhã, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que haja, Senhor, um despertamento gerado pelo Espírito Santo na vida de todos nós, para que possamos continuar firmes e determinados em direção à tua palavra e os teus ensinamentos, Pai. Oramos, Senhor, por Paulo Daniel, essa pessoa que está enferma e foi pedida essa oração. Nós oramos e abençoamos a vida dele em nome de Jesus, para que a tua mão alcance e sustente e fortaleça a saúde desse Senhor, Pai. Oramos também por todos os demais que estão precisando, Pai, na área da saúde. Nós abençoamos como igreja, pedimos a misericórdia, o socorro, a bênção do Senhor sobre essas vidas. E aqueles que têm perdido, Senhor, familiares, Pai, que o Senhor traga o consolo, traga o fortalecimento através da tua palavra a todos, em nome de Jesus. Nos dê um restante, Pai, domingo à tarde, diante do Senhor, possamos estar envolvidos com o Senhor, com a tua palavra, com a família, e à noite aqui nesse mesmo lugar o Senhor possa fluir ao nosso coração a tua das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, irmãos, até a noite, então às 18h30.